Olá, meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo que estamos realizando sobre escatologia, estamos falando agora sobre a segunda vinda de Cristo aqui à Terra. E antes de continuarmos a falarmos do assunto, se você gostar do vídeo, dá um like lá. Tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode também estar fazendo nos comentários, que, sendo possível, estarei respondendo a cada um de vocês. Nós terminamos no último vídeo falando sobre quando acontecerá a segunda vinda de Cristo. E nós vimos que o próprio Jesus falou que ninguém sabe, nem os anjos do céu, quando isso acontecerá. Mas Jesus deixou vários sinais de sua vinda. Em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos 13, Jesus fala claramente, revelou alguns sinais. E esses sinais nós podemos dividir em duas partes, os primários e os secundários. Os primários seriam aqueles sinais que são explícitos, aqueles fatos explícitos, que acontecerá exatamente daquela forma. E os secundários, que nós chamamos sinais secundários, são aqueles que nós deduzimos. Vou explicar. Os sinais da volta de Cristo, nós, para entendermos melhor, podemos separar em duas partes, primários e secundários. Os primários são os explícitos, os secundários são os que a gente deduz. Exemplo, sabemos que em Apocalipse fala que vai surgir uma besta da terra e ele vai dominar e vai implantar o sistema da besta, o numeral da besta, o número 666, e só vai poder comprar, vender, negociar quem tiver este número. Um controle mundial, isso vai ser. Ora, para que isso aconteça, nós deduzimos que precisa-se ter um sistema preparado para isso, tecnologia avançada, um sistema de controle de pessoas, e nós estamos vendo isso acontecendo. Então nós deduzimos que para que aconteça este evento do número 666 ser implantado nas pessoas, é preciso que haja um desenvolver na ciência, é preciso que aconteça algumas coisas. Então esses são chamados sinais secundários, aqueles que nós deduzimos. Mas algumas condições, alguns sinais foram deixados por Jesus de quando será a sua vinda. E a Bíblia fala alguma coisa sobre isso, e os eruditos proféticos, aqueles que estudam as profecias profundamente, eles procuram alguns sinais dos últimos tempos, dos últimos dias, melhor dizendo, dos últimos dias. Dentre eles, nós podemos ver que o primeiro, nós vamos falar de alguns, mas o primeiro seria a reunião de Israel na Palestina. Vou repetir, o primeiro sinal seria a reunião de Israel na Palestina. No Antigo Testamento, houve profecias de duas reuniões de Israel. A primeira seria o retorno da Babilônia, após 70 anos de cativeiro, quando Judá foi levado cativo, passou 70 anos de cativeiro, conforme Jeremias 25, versículo 11 e 12, Jeremias 25, 11 e 12, eles iriam voltar para Jerusalém, iriam se reagrupar, mas não seriam todos os judeus que iriam voltar, e nem seria permanente aquele retorno deles. Mas esse já aconteceu, esse primeiro retorno, essa primeira reunião. E tem a segunda reunião. Jesus, em Lucas 21, 24, Jesus fala, eu vou até ler, faço questão de ler esse, diz assim a Bíblia: cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações,
e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Ora, preste bem atenção, Jesus disse isso em Lucas 21, versículo 24, que eles seriam levados para todas as nações, seriam dispersos, até que se completasse o tempo dos gentios. Quando se fala tempo dos gentios, Daniel, capítulo 2, versículo 24 e 25, Daniel 7, 22, Romanos 11, do 25 ao 27, também fala do tempo dos gentios. Seria o tempo dessas profecias se cumprirem, seria o tempo dos gentios. Enfim, mas o que nos interessa, eu não quero entrar profundamente nessas questões das profecias agora, não é? Porque o nosso foco é outro. Jesus falou que eles seriam dispersos, eles foram, no ano 70 Jerusalém foi destruída, eles foram dispersos. Em 14 de maio de 1948, quase 2.000 anos depois, 1.900 anos depois, os judeus se reagruparam novamente na Palestina, se reorganizaram quando a ONU, e através do brasileiro Oswaldo Aranha, no seu voto de Minerva, que ele presidia essa comissão, decretou novamente, foi aprovado, foi votado, e ele foi aprovado novamente, e surgiu novamente o Estado de Israel. É óbvio, muitos judeus voltaram para Israel, que é o Estado de Israel independente atual. Muitos voltaram, mas não todos voltaram como a profecia diz. Mas é um bom indício, ou podemos até dizer que é um forte indício, de que é a preparação para o palco das profecias acerca da segunda vinda. Quase 2.000 anos passaram e já existe o lugar novamente para que vá se cumprir as profecias, a profecia da volta da segunda vinda de Cristo para a terra. Um outro assunto também que os eruditos apontam como sendo prenúncio, sinais da volta da segunda volta de Cristo, é o avanço da Rússia comunista. Em Ezequiel 38 e 39, os estudiosos atribuem aos nomes das cidades, das pessoas ali, nesses 2 capítulos, atribuem como sendo a própria Rússia. Inclusive no dicionário léxico hebraico, Dr. William J., ele define a palavra Rosh como sendo Rússia, mesmo na sua tradução, e muitos estudiosos fazem essa tradução, ok? Muito bem. 3, o outro assunto, o avanço da China comunista. Apocalipse 16, versículo 12, Apocalipse 9, aponta o grande rio Eufrates, a divisão do Oriente e Ocidente, um exército de 200 milhões, e tudo leva isso para a China, e a China tem avançado, assim como a Rússia também tem avançado, tem se interessado na região do Oriente Médio, a Rússia, por conta do petróleo, a China também tem se interessado. Mas, pouco antes de Jesus voltar com os seus santos para buscar, ou melhor, para buscar o seu reino, a terra ela vai ser palco de uma grande guerra como nunca houve, chamada Guerra do Armagedon. Esta guerra, ela acontecerá, e nós sabemos, já existe a experiência da guerra nuclear, de potências com armamento nuclear, armamento avançadíssimo, muito avançado. Esta guerra, quando acontecer, do Armagedon, ela precisamente irá destruir toda a terra com o potencial das armas bélicas que existe nos dias atuais. E se Jesus não vir, como a Bíblia mostra,
nesta guerra, encerrar esta guerra, esta batalha, a terra será destruída completamente. Então Jesus virá. Ou seja, o quarto sinal que iremos falar hoje é do avanço do armamento, da tecnologia, o avanço da ciência, que está muito avançado. Daniel no capítulo 12 e o versículo 4, fala do avanço da ciência e diz que a ciência se multiplicará muito. E nós temos visto isso acontecer. Então são esses alguns indícios que a segunda vinda de Jesus, que precisam acontecer, fatos que precisam acontecer para que a segunda vinda de Cristo ela possa ocorrer. Mas existe um que não vou falar agora, senão o vídeo vai ficar extenso, vai ser o próximo assunto, que este é fundamental. A partir deste evento abre-se realmente uma contagem cronológica para a segunda vinda de Cristo, que é chamado arrebatamento da igreja. Para o arrebatamento da igreja acontecer, estes sinais que já falei aqui, que citei aqui, eles também precisam acontecer e já aconteceram. Então a terra ela está praticamente pronta para o arrebatamento da igreja. E é preciso apenas para a segunda vinda de Cristo acontecer o arrebatamento da igreja, e aí vai ter o evento chamado Grande Tribulação, que durará 7 anos, que é assunto para os próximos vídeos. Espero que você tenha gostado. Só recapitulando, ninguém sabe quando é a segunda vinda de Cristo, mas alguns sinais, eles estão aí. O avanço da Rússia crescendo, a Rússia comunista, o avanço da China comunista, a reorganização de Israel, o reagrupamento dos judeus em Israel, são os principais sinais. Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus. Se gostou, dá um like aí embaixo.